Olá, seja bem-vindo ao Fibercast, o podcast da Fiber School. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre dois assuntos que muitas vezes parece que não tem nada a ver, que é fibra ótica e Wi-Fi para eventos, mas na verdade tem tudo a ver, esses dois em conjunto pode ser uma tremenda oportunidade. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre essa oportunidade, a fibra ótica e o Wi-Fi para eventos. Então, fica com a gente aqui até o final desse podcast, que eu tenho certeza que você vai olhar de uma forma diferente sobre esses dois temas. Roda a vinheta. Bom, antes da gente começar então com o nosso podcast de hoje, eu preciso falar dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é a TIP. Quando você fala em telefonia em IP, já há muito tempo, a TIP é líder nesse segmento. Não só telefonia, a TIP tem um hub também com diversas inovações para o nosso mundo aí de tecnologia, o mundo de telecom. E o outro patrocinador é a Expo ISP. A Expo ISP ela leva inovação no mercado inteiro de ISPs pelo Brasil através dos seus eventos, os seus grandes eventos e também os seus eventos regionais. Inclusive, se você for num evento regional aí da Expo ISP, procura a Fiber School, alguém da Fiber School vai estar lá, procura a Fiber School para conversar um pouquinho, trocar uma ideia, tirar aquela foto e marcar a Fiber School nas redes sociais. Bom, vamos falar então do nosso tema de hoje, que é a fibra ótica e Wi-Fi para eventos. Para o nosso tema de hoje ficar bem quente aqui, para o nosso assunto ficar quente, a gente convidou o Patrick Castro para falar um pouquinho aí sobre Wi-Fi para eventos, que é um tema, inclusive, Patrick, que eu acho muito interessante, que quando a gente fala de Wi-Fi para eventos, o que vem em mente no primeiro momento? Cara, vou botar um Wi-Fi para 100, 200, 300, 500 pessoas. Vem medo. Vem. Como que eu vou controlar um Wi-Fi para uma galera, cara, para 200, 300, 400 assinantes? Né? Então, eu acho que isso é um tema muito legal da gente abordar aqui, porque existem soluções para isso. Existem. O ponto é, o quanto custa, vale a pena, não vale a pena, como trazer isso de uma forma que comercialmente vale a pena, né, Patrick? Como monetizar. Como monetizar. Trazer dinheiro. Existem inúmeras maneiras, né, de você utilizar o Wi-Fi para trazer investimento para o provedor, vamos dizer, seja ele captar leads, fazer o branding da tua empresa, do teu ISP. Né? Falando em ISP, né, mas é muito engraçado porque muito provedor tem medo. Tem medo? Tem. E a gente brinca porque se você pegar a maioria dos provedores aí, a quantidade de abertura de chamados, cancelamentos, o churn, muito deles é baseado em cima do Wi-Fi. Se o provedor for lá no RP dele, pegar chamados, top 1 é Wi-Fi. Pô, se eu já tenho um problema de Wi-Fi dentro de uma casa para 3, 4, 5 pessoas, sei lá, cada um com 3 devices dentro de casa, 15 dispositivos, como é que eu vou fazer um Wi-Fi para um evento com 100, 200, 500, 1000, 2000, 20 mil pessoas tranquilamente? É o medo que o pessoal tem. Assusta. Tá? Assusta, mas não é um bicho de 7 cabeças. Existe um pouquinho de estudo para ser feito e conhecer um pouquinho do mercado e consegue fazer. O provedor, ele tem medo do Wi-Fi em todos os sentidos. Tá? Não só para eventos, para estabelecimentos comerciais, para estabelecimentos corporativos. O provedor sempre teve esse medo. Mas o medo normalmente por não conhecer ou entender muito da solução da qual ele puxou para o lado dele para realizar esse serviço. Muitos têm medo de colocar o Wi-Fi como serviço, utilizar o Wi-Fi as a service para fidelizar, que é o primeiro ponto para mim, fidelizar o cliente, o assinante, e também para trazer novos clientes. Esse é o medo. Tem uma coisa legal assim, Patrick, que eu estava resgatando aqui na minha cabeça, quando a gente combinou de falar sobre esses dois assuntos, né? Eu passei o final de semana pensando, cara, como é que vai ser esse podcast? Como é que a gente vai conduzir? O que a gente vai trazer para esse tema? E eu comecei a lembrar um pouquinho da minha história, né? E dentro da minha história, eu passei um tempo trabalhando com um fabricante, e nesse fabricante a gente desenvolvia a solução de POL, Passive Optical LAN, redes locais baseado em GPON, em resumo. LAN em cima de fibra. LAN em cima de fibra. O que é isso? Ao invés de ter switch, cabo de rede, rack, no break, etc, pô, por que não botar uma OLT? Por que não distribuir splitters? Por que não botar ONUs nas mesas onde a gente pode colocar uma ONU, por exemplo, para atender 4 estações de trabalho? Qual que é o benefício disso?
consumo de energia, economia com switch, tem números que não é tema... Economia de ativos na ponta, no meio do caminho. No meio do caminho. Hacks no meio do caminho, no meio dos andares. Isso. É inúmeros. Peso, quantidade de cobre instalado, de cabeamento, que fica obsoleto, dependendo da tecnologia, né? Com o tempo. O cara que fez lá com Cat5, Cat5e, há alguns anos, tinha garantia, sei lá, de 20 anos, mas hoje, se for para um giga, 10 giga ou o que for, já está obsoleto. Tem que trocar, né? A fibra, pelo seu lado, ela tá lá. Né? Mas assim, falando dos ativos. Falando dos ativos, mas assim, isso falando para uma rede médio-grande, né? Sim. Não é uma rede para 30 pontos. É difícil. Não vai viabilizar para 30, 40, 50. É difícil. Só se for muito, muito espaçado esses pontos. Aí a gente tem problema com distância. Cenário. Mas quando a gente pega um projeto com 500, 600, 1000 pontos de rede, que tem switch Cisco, switch HP e tudo mais, a gente está falando de licenças também, então se tem economia nisso também. Sim, dos ativos. Mas enfim, POL acho que é um tema aí para outro podcast, né? Mas o que eu observei quando eu trabalhei nesse tempo aí? Eu lidei muito com distribuidores, integradores. Então, não só o provedor, eu saí um pouquinho da esfera provedor e fiz um trabalho com esses outros mundos, digamos assim. E que era uma coisa muito legal mesmo. Para a grande maioria dos integradores, cara, é difícil passar uma fibra. Tem que chamar um cara para fazer fusão, tem que chamar um outro cara para montar um DIO, um outro cara para certificar a rede. Então, existe essa dificuldade para a grande maioria dos integradores. Que é um X, né? Um cross total, que é a mesma dificuldade dos provedores fazer o Wi-Fi Enterprise. Perfeito. O Wi-Fi público, o Wi-Fi para eventos, é o medo. Então, não é muito bom, né? Os integradores, eles são muito bons no cabeamento, na parte de Wi-Fi e tal. Na LAN. Na LAN, cabeamento LAN. E quando entra, muito bom que eu digo, da dificuldade, né? Sim. E quando entra no mundo ISP, o ISP é muito bom no cabeamento, no ótico, DIO, DGO e tal, muito tranquilamente para ele. Aquilo ali é como soltar a linha de pipa, vamos dizer. Acaba sendo barato para ele fazer isso. Rápido, barato, simples, qualquer um dentro do provedor normalmente sabe fazer aquilo ali, executa com facilidade e maestria, só que quando entra no mundo Wi-Fi ele tem medo. Então é um X, né? O cara ele decola aqui, é muito bom aqui, e o outro do outro lado. E isso é engraçado. São dois mundos diferentes que utilizam, os dois dependem da mesma solução quando querem atuar com esse tipo de cliente, esse público, mas tem medo. E aí que entra um ponto interessante, né? Para o provedor, à medida que o integrador, ele... Como é que eu vou dizer isso? Mas à medida que o integrador deixa um espaço, digamos assim, no mercado, é uma oportunidade para o provedor. Poxa, eu vou pegar isso aqui também, vou faturar, vou rentabilizar, é mais uma fonte de renda. E ao mesmo tempo, nesse X, né, à medida que o provedor deixa um espaço, o que acontece com o integrador? Ele vai lá e tem uma oportunidade também. Exato. Vou trazer um exemplo, tá? Pouco tempo atrás eu fiz um projeto para um integrador de São Paulo e o mercado dele é atender condomínios. Ele não quer lançar 1 metro de fibra em poste para atender cliente residencial. Por quê? Porque ele enxergou um nicho, ele montou um modelo de negócio em que ele consegue atender o condomínio, as necessidades do condomínio, com câmera, automações, sensores, interfone, blá, 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 blá. E ao mesmo tempo, ele entrega, ele disponibiliza a internet. A internet para ele não é o que interessa. Commodity. Para ele está interessado nesses serviços. Por quê? Porque o provedor não consegue fazer isso. Porque o provedor, a grande maioria dos provedores, claro, né? A grande maioria enxerga que o seu produto é a internet. Ponto. Né? Então, o que a gente vai falar hoje aqui é essa oportunidade ao contrário desse X, né? Essa oportunidade em que o provedor, ele pode ter vamos chamar de BU, de unidade de negócio, mas ele pode ter um setor dentro do provedor de internet em que ele consegue atender outras demandas para muitos clientes. Uma empresa pequeno, médio porte, uma Fiber School, nós temos uma demanda aqui que o provedor de internet não consegue atender. É latente. É um serviço recorrente, aumentaria o faturamento do provedor, pode tirar como SVA, inúmeras outras maneiras. Hoje não teve ninguém realmente capacitado a falar assim, está aqui o projeto de Wi-Fi e de LAN de vocês, que eu garanto que tudo vai funcionar desde a entrega do link até o ponto final. E as outras empresas médio, e as outras empresas grandes, as potências, quem é que atende esses caras?
E olha só que interessante, é justamente um ponto em que, por exemplo, uma empresa média, é difícil ter um setor de TI. Quanto custa? Poxa, a gente tem uma empresa, vamos lá, com 20 pessoas. Eu vou montar um setor de TI? Isso é um custo alto? Sendo que a maioria está tudo na nuvem hoje. Eu não preciso ter um cara com um servidor ali, um rack normalmente. O rack eu vou ter para LAN básica, para um ou outro computador. No nosso caso, os computadores de edição, de gravação, estão na LAN, né, em 10 GB, e o resto no Wi-Fi 6. Wi-Fi em nuvem, ponto. Tranquilo, ponto final. Exato. Mas é aí que vem as oportunidades. E, Patrick, antes da gente falar desses cases, o Patrick preparou para nós alguns cases aqui para a gente conversar durante nosso podcast de hoje, né? Por isso que é importante ficar até o final. Cara, tem bastante case para falar aqui, bastante números para falar. Oportunidades, né? Nem cases, vamos falar de oportunidades que ficam na mesa e o provedor deixa passar. Já aconteceu, é um problema latente, pode acontecer para outros também. Outros provedores podem tirar benefício, vantagem em relação a isso. Mas antes eu queria contar mais uma historinha também, Patrick, que eu acho que fica muito bom para contextualizar, né, o nosso podcast aqui de hoje. Um tempinho atrás, tem um amigo meu que tem uma empresa aqui em Florianópolis. E é uma empresa, assim, 50 pessoas, um ramo alimentício. Né? Cozinha, 30 pessoas cozinham, o resto é garçom, motoboy, entrega, salão, etc. E um tempinho atrás ele me pediu assim, pô, Machado, cara, eu tô com um problema. Minha internet, eu só tenho internet da Oi na minha empresa. Eu preciso mudar, tá muito ruim. Eu falei, pô, cara, ó, chama o provedor A aqui, não vou dar nomes porque eu não pedi autorização para ninguém, né? Mas chama o provedor A, falei para ele, porque o provedor A eu sei que passa uma fibrinha aí na frente, cara, os outros não passam ainda. Chama esse cara aqui. Tá bom. Foi lá, chamou o provedor passou seu cardápio lá com as suas opções, né? E nesse pacote, além da internet, esse provedor também já disponibilizou telefonia. Pô, cara, então cancela também a tua telefonia com a Oi e eu te entrego tudo. E para ele, pô... Já tem o STFC, faz a excelente portabilidade lá com a TIP. E assim, vamos lá, cara, a internet dele, por incrível que pareça, cara, a internet dele saiu de 20 mega, 30 mega, alguma coisa assim, porque era a DSL ainda, da Oi, a DSL da Oi. Ainda mais aqui na ilha. Maresia, par metálico, etc. Mas saiu desse porte para um link corporativo, fibra, assim, então foi um salto grande, né? Ele pegou o corporativo, não pegou o GPON. Corporativo, legal, foi um salto grande. Colocaram o link de internet com fibra, adivinha o que aconteceu? Ficou muito ruim. Além de problemas com telefonia, que eles demoraram um pouquinho para resolver, mas não vamos falar disso, né? Mas o que aconteceu? Cara, a internet não estava boa. Não funcionava. Caía. E aí esse cara começou a ficar desesperado, porque o normal dele, numa noite que ele bate a meta dele, são 500 pizzas numa noite. Cara, o iFood não estava funcionando. O iFood não rolava. E aconteceu coisa simples. Do tipo assim, cara, ele trocou o link e o iFood não subia porque trocou o IP dele. Então ele não conseguia se logar no iFood para receber os pedidos porque trocou o IP. Ele não sabia, ninguém sabia. Ninguém soube orientar ele. Coisa básica, tá? E também teve outros problemas. E ele ficou umas 2 semanas, cara, desesperado, porque baixou o faturamento, deixou de tirar pedido. Negativo no atendimento, várias coisas, né? E, cara, ele me pedindo, Machado, me ajuda, cara, eu tô com um problema, não tô conseguindo resolver. Tipo assim, o cara da informática dele não conseguia falar direito com o pessoal do provedor e o troço não funcionava e, no final das contas, ele não conseguia vender as pizzas dele, né? Cara, passou 2 semanas e eu conversava com o provedor, né, para tentar, te indiquei, meu amigo lá, dá uma atenção pro cara, né? Aquela situação chata, né? Meio de campo. Aí, moral da história, passou umas 2 semanas, tiveram uma reunião feia lá, cara, e o provedor teve que ir até a empresa para identificar que ele tinha problemas de LAN também. Então, o problema não era só o provedor, existia problema de rede. Sim. Cara, ele foi lá, investiu mais uma grana e resolveu o problema. Só qual que é a lição dessa história, cara? Se o provedor tivesse algumas pessoas, algum setor, ou se ele enxergasse o mercado corporativo de uma forma diferente, cara, ele já tinha entregue mais, ele podia fazer LAN do cara, ele podia controlar firewall do cara. Então, tem muitas coisas que ele podia entregar para esse cliente, né? E olha só que legal. Aí esse dia eu estava conversando com o provedor B aqui de Floripa. Ele poderia ter vendido toda a solução como serviço. Cara, vamos lá. Wi-Fi as a service, LAN as a service, total. Da fibra ao Wi-Fi. Cara, a maioria dos clientes, Machado, eles só querem o negócio funcionando. Que negócio? Computador, o celular, o servidor, a câmera, o DVR. Cara, eu só quero que funcione. Exato. E a maioria, como esse teu colega,
ele não possui expertise ou know-how nisso. Ele é um cara de pizza. Exato. Veio a tecnologia, entrou no mercado. Ok, mas eu não entendo disso. Eu continuo fazendo pizza. Se tu perguntar de pizza, eu entendo muito bem. Eu uso farinha italiana, meu forno é a lenha, agora é forno a gás. Tantos graus, é leva forno tanto de tempo. esteira. Essa pizza fica menos tempo porque não tem carne. A outra já tem calabresa, tem cozinha. Isso o cara entende e domina. Agora, por que o iFood não está conectando? Por que tem lentidão? Ele não entende. Exato. E aí que vai do cliente, do provedor, entender as necessidades dos clientes. Que é a partir das necessidades que você cria, um provedor correto, ele tem um gerente de produto dentro. Né? Quando ele tem um gerente de produto, é para utilizar e entender as maiores necessidades dos assinantes da qual ele atua e criar um determinado produto em cima dele. Por que não? Eu tenho que resolver o problema desse cara. Se eu não resolvo, eu vou indicar alguém que resolva. Qualquer outra empresa de telecom, de informática, um integrador. Né? Tem o João da Silva ali que trabalha e atende determinadas empresas, vai fazer todo o cabeamento estruturado teu. Se precisar, vai instalar 1, 2, 3, 4 roteadores, porque eu não entendo, meu provedor não quer. Só que tu entende que está deixando isso na mesa, né? Sim. Porque qualquer problema que der na LAN, é muito fácil para o integrador também dizer, cara, o teu problema é a internet. Teu problema é a internet. Migra de novo. Pô, mas o Machado me disse. Pois é, o Machado te disse, mas continua o mesmo problema, cara. Botei switch novo, botei roteador. Então, assim, é muito fácil de colocar a culpa. Agora, quando o provedor pega, entende a necessidade do assinante, cria e tem produtos desenhados para atender ele, tudo muda. Vamos lá, esse cara tem 50 funcionários. 50 colaboradores. Muitas vezes está pagando uma internet de R$99. 129. Era o caso. Ele pagava internet de 99 e ele foi para uma internet de mais de 1.000. Mas por quê? Porque atendia ele. Parou de atender por causa da tecnologia. Se viesse outro provedor ofertando um GPON, sei lá, 100, 200, 300 mega no mesmo preço, ia funcionar melhor, mas como ele tinha problema de LAN, ia continuar alguns problemas. Mas ia funcionar muito melhor. O problema, Machado, é que a maioria dos clientes corporativos que compram planos PJs conseguem ser muito bem atendidos com o que eles compram. Esse teu colega, se ele tivesse comprado um GPON de 99 e a LAN dele tivesse perfeita, pensando em LAN, tirar pedido aqui, sai lá no caixa, já sai lá no bar, né? Ele que é tudo integrado. Que é tudo integrado. Automações lá. Vai funcionar. Pensando em internet. Aí vai o como que eu crio um produto e me diferencio do mercado, faço esse cara pagar muito mais e ficar preso a mim. Tu vê que ele tem 50 colaboradores e o menor custo talvez da empresa dele seja com a internet. O menor de todos. É mais barato que a água, é mais barato que a luz, é mais barato do que qualquer queijinho que ele está colocando na pizza. Ele consome 1,2 toneladas de mussarela por mês. Calcula. A internet vai dizer que é o mais caro? Não, a mussarela para ele é muito mais cara do que a internet. Qualquer coisa que ele utiliza lá é mais caro. Talvez não seja mais caro que a caneta, mas como ele não usa caneta, que é tudo um palmo e top para tirar o pedido, tudo bem. Mas olha só, Patrick, aí eu conversei esse dia com o provedor B e, cara, a gente tava trocando uma ideia sobre algumas coisas e eu comentei com ele essa história, né? Pô, cara, olha só, blá, 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 comentei. E a primeira coisa que ele perguntou assim, cara, esse cara tem essa demanda ainda? Eu disse, não, já, isso é história de mais de ano atrás, né? Já aconteceu tudo, já resolveu e tudo mais. E esse provedor B me desabafou uma coisa interessante, que eles já perderam negociações nesse sentido, ou melhor, que nem tentaram entrar nesse tipo de negociação, porque ele entende que o provedor dele não está preparado para isso. Exato. Por quê? Porque o provedor dele, as pessoas que estão lá, elas enxergam os clientes residenciais. Até o NU. 90% no mínimo. Até o NU. Até o enxergar NU, o Wi-Fi. do NU. Ponto, né? Então, quanto de dinheiro fica na mesa porque o provedor não tem ninguém que conheça ou que olhe para o mundo corporativo? Sim. Esse é o ponto. O pequeno corporativo. Eu considero esse cara um pequeno corporativo. Sim, porque vamos lá, o grande corporativo, né? Empresa médio grande? Médio grande, vamos lá, empresa com 100 funcionários. Pô, esse cara já tem um setor de TI. Esse cara não tinha necessidade de ter fibra em momento algum na LAN dele. Ok. Perfeito? Perfeito. Vamos considerar. Então, assim,
Como que eu pego um cara desse? O problema maior é o seguinte: todo provedor tinha medo de resolver o problema de Wi-Fi desse cara, que a maioria está tudo conectado, a LAN dele está conectada via Wi-Fi. Como que eu resolvo o problema dele? Sendo que o integrador faz isso com maestria, com uma mão nas costas. Vai lá e resolve, bota... Vamos falar de Unify, que é a era da Ubiquiti. O cara vai lá e bota 2 Unifys, um roteador melhor, né, para não ficar o DHCP naquele da UNU. Pronto, resolveu. Por que ele convence a empresa a investir 50, 60, 80, 100 mil reais em equipamentos para fazer um Wi-Fi dentro da empresa dele? Como é que o provedor não consegue gerar o desejo que ele tem na mão? Gerar o desejo... Quando eu gero o desejo, eu mudo tudo. Eu brinco com todo mundo aqui, com a nossa equipe de vendas, a gente compra e vende qualquer coisa pelo amor e pela dor. Né? Amor e a dor. Amor ganhar dinheiro, a dor de perder dinheiro. Perfeito? Como que eu pego uma pizzaria? Como é que eu chego para um cara desse que está pagando 99 e boto ele a pagar hoje, amanhã, 249 botando Unify? A maioria dos provedores no passado chega e falava: cara, vou vir aqui e vou te colocar um hotspot. Vou colocar um hotspot, vou colocar um Unify que custa aí seus R$700, vou colocar um Unify, que é um equipamento corporativo que vai dividir a tua rede A e B, né? A rede tua privada, né? E a rede dos visitantes, né? Do pessoal que vai, teus clientes. E aí vai ter uma paginazinha de check-in e tal, não sei o quê. Tá, aí o cara, pô, mas eu vou pagar 250% mais caro por isso, só para dividir? Que benefício eu tenho? A gente tem que vender o sonho, o desejo. E eu gosto muito de brincar com vendas nisso, de cutucar o desejo. Vamos lá, vamos pegar a pizzaria do teu colega. Chegar para ele e falar assim: cara, me diz uma coisa. Tu sabe do teu público aqui quantos são homens, quantos são mulheres? Não tem esse dado. Tá, se eu te perguntar qual o dia que menos tem movimento, tu sabe baseado no teu caixa, né? Eu sei que terça-feira, eu não abro segunda, né? Mas eu sei que terça-feira o horário começa a funcionar ali das 8h30 em diante. Tá, então tu tá pagando um monte de funcionários, tu tem um gap ali das 6 da tarde que tu abre até as 8h30. Tenho. Eu perguntando para ti a faixa etária do teu maior público, tu não sabe. Não sei. Tu sabia que existem ferramentas hoje que podem te auxiliar em tudo isso? Queria, mas não sei. Tá, tu já imaginou? Tu tem uma pesquisa de satisfação de todo mundo que comeu teu rodízio de pizza hoje. Você tem uma pesquisa de satisfação que todo mundo que saiu daqui, o que achou do teu atendimento? O que achou se o chopp estava gelado? O que achou do serviço do rodízio de pizza? Tu tem isso hoje quando alguém sai daqui? Não tem. Tá, então vamos começar do zero. Tu tem um contato de todo mundo que veio aqui? Sendo que o pessoal paga no Pix, paga no cartão. Conheço, tem gente que eu cumprimento, falo na rua, mas não sei o nome. Porque antigamente eu ainda pegava o cartão para conseguir olhar. Hoje eu não sei. Pois é. Como é que tu vai te comunicar com essas inúmeras pessoas? Eu, da Machado Net, tá? Tenho uma solução para aumentar o teu faturamento e fidelizar os teus clientes através do meu serviço de Wi-Fi inteligente. Como assim? Já pensou, todo mundo que vinha aqui, você ter nome, telefone, e-mail, né? Sexo, faixa etária. Isso tudo são dados. Eu vou ter inteligência atrás disso quando eu começar a cruzar esses dados. Eu pegar e fazer uma pesquisa de satisfação quando o Machado saiu da minha pizzaria. Eu entender que o Machado faz 30 dias que não pede uma pizza ou que vem aqui na minha pizzaria. Eu consegui entender que faz 6 meses que o Machado não veio. Não veio porque a pontuação dele, após sair daqui, ele não gostou do meu atendimento. Poxa, eu entender que o Machado vai fazer aniversário essa semana. No dia do aniversário dele, vai disparar uma campanha automática com uma mensagem para ele, dando os parabéns, e ele, acompanhante de 4 pagantes, ou de 3 pagantes, ele mais 3, não paga o rodízio dele no dia. E ganha o chopp. Ganha uma rodada de chopp, numa choperia, ganha uma rodada de chopp. Vamos lá, na choperia.
entendi que das 6 às 8h30 na terça-feira é o meu horário que menos tem pessoas. Pô, vou criar uma campanha automática que terça-feira, das 6 às 8h30, happy hour, shopping dobro. Comecei a trazer pessoas. Pô, mas isso é complexo. Não, é tudo automático. Através do Wi-Fi, sem precisar comprar nada. Existem soluções de hotspot no mercado que fazem isso, mas o nome hotspot não ensina nada para o seu Zé da pizzaria o que ele precisa. Eu tenho que vender o sonho, o desejo. Qual o sonho? Entender quem são os clientes, fazer pesquisa de satisfação, trazer os caras mais vezes para dentro da minha empresa, aumentando, vamos dizer, o LTV, vamos dizer, o que o cara vai deixar ao longo do tempo na pizzaria, tá? Conseguir me relacionar com ele a todo momento, entender qual é o meu público-alvo de faixa etária, de sexo, gênero, para conseguir trazer e fazer campanhas mais específicas. Isso é o que todo mundo quer. Mas ninguém consegue. Ninguém consegue. Por quê? Como é que eu vou fazer isso se não for atrás do Wi-Fi? Vou levar um tablet na mesa para o cara, cada um, preencher o seu cadastro? Não. Tem uma coisa legal aí. Tem tudo na mão. Tem tudo na mão. Uma coisa legal aí, Patrick. Se eu não for fazer de forma automática, vou contratar uma pessoa para fazer? Não. Não, né? Então começa por aí. E né? olha, eu estou ofertando, sei lá, 15% do que custaria um profissional júnior, um estagiário para fazer. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção, que eu acho que é um problema? Tá? Talvez a origem do problema. Uma dificuldade é que muitas vezes quem define produtos, quem enxerga soluções é a área técnica. Exato. Não uma área que enxerga negócio. Negócios. E aí tem uma outra coisa também, tá? Que é o seguinte, quando a gente fala em hotspot, essa é para quem está mais tempo aí no provedor. Quando a gente fala em hotspot, o que vem na cabeça no primeiro momento? Estou falando isso em coisa de 2005, Rádio. 6, 7, 8. A gente está falando de autenticação para liberar a internet. Ponto. Só que a coisa evoluiu tanto, tecnologicamente falando, tanto de consumo, comportamento e de ferramentas, que hoje a gente consegue ter uma ferramenta para fazer a autenticação do usuário, beleza, até para a gente ter um respaldo... LGPD, Marco Civil. Perfeito, tem que ter. Só que isso virou negócio, cara. O ponto é, o que eu faço com o contato do Machado? Pô, o Machado sempre vem na quarta-feira. É uma inteligência. A faixa etária do Machado costuma vir quarta, quinta e sexta. No domingo costuma vir, sei lá, domingo costuma vir mais grupo de senhoras. Eu não sei, mas cruzar uma inteligência para poder fazer alguma coisa para rentabilizar o negócio. Acho que o ponto é esse. Patrick, vamos trazer um pouquinho mais para casos, histórias, caras que ganharam dinheiro com isso. Quanto de dinheiro, o que os provedores podiam fazer também. Não tem problema nenhum em a gente aprender com os outros, né? Poxa, se o cara lá ganhou dinheiro, cresceu o provedor, criou um modelo de negócio e virou uma referência fazendo uma solução, por que eu não posso entender a solução dele, aperfeiçoar, ajustar para o meu modelo de negócio e rentabilizar também no meu provedor? Exato. O mais interessante, Machado, foi quando eu entrei na Ubiquiti, entender quem era a Ubiquiti, uma empresa que todo provedor conhece, né? Nasceu lá em 2005 e trouxe solução de rádio, inovou em solução de rádio, transformando a vida dos provedores, facilitando. Quando eu entrei, tínhamos a solução de rádio, estava lançando o GPON, mas o que fez a Ubiquiti decolar, o que estava fazendo ela decolar, era Wi-Fi em cima de Unify. Um novo mundo para o provedor. E aí vamos atrás do histórico, né? Conhecer os distribuidores, pegar o volume e entender quem são os clientes. Até hoje, 90% das vendas de Wi-Fi Enterprise do mercado não são para provedores, são para integradores. Daí quando tu começa a entender, eu comecei a desenhar um papel, quem são os provedores, quem são os integradores. O provedor para Unify, para soluções wireless Wi-Fi, o provedor é o cara que entrega o link. O integrador é o cara que resolve o problema. É o cara que realmente ganha o dinheiro. É a visão que a empresa tem, né? É a visão que eu consegui ter. Pô, tu pegava hotéis, o cara tava lá comprando um linkzinho, vinha o cara, subia uma solução Unify. Subia uma solução Unify e resolvia o problema do hotel.
Peraí, por que o provedor não pode fazer isso como serviço? Ganhar muito mais dinheiro, fidelizar o cliente, porque o cara não vai sair da base dele. Quando tu conseguir fazer um negócio desse, que resolver, entender qual é a maior dor do hotel, você vende qualquer solução Unify. Eu tenho hotéis que a gente ajudou a projetar, tá? Que tem um Unify por quarto. Mas na minha região. É como você oferta. O Unify, hoje, a maioria dos hotéis, 2 diárias, 3 diárias. Estou falando de Unify. Tem TP-Link, tem Rucos, tem HP, tem paca. Números. Hoje, soluções é o que não faltam para isso. Não faltam. Das mais baratas que Unify é mais cara. E a gente está falando de solução aqui, a gente não está nem falando de... Mas pega o cara, olha só, uma sacada para você, provedor. Pega o hotel da tua cidade e entra no TripAdvisor. TripAdvisor. Tu vai olhar a pontuação dos provedores. Olha o maior número de problema deles. Tu vai olhar aqui, funil, maior número de problemas é o Wi-Fi. Seja quem está em passagem, quem está a passeio ou quem está a trabalho. Todo mundo precisa de Wi-Fi. Não adianta ficar em hotel com um monte de tipo de travesseiro diferente e o Wi-Fi ser uma porcaria. Entra no Wi-Fi, entra no hotel da tua cidade, olha lá, Wi-Fi dos hotéis. Só imprime e fala pro cara, olha aqui, o quanto tu tá perdendo de clientes que queriam se hospedar, vê que teu Wi-Fi é uma porcaria e pula fora, vai se hospedar no outro. Vamos resolver isso? Vou fazer o Wi-Fi as a service. Mas é muito dinheiro, eu não tenho 40, 30, 50 mil, falando no hotel pequeno, médio, para resolver. Não, tu não precisa ter isso. Eu vou resolver para ti e fornecer como serviço. Olha que bacana. Se a gente colocar um Unify para cada quarto, tá? Um Unify para cada quarto, vai te custar 2 diárias, 3, se você fosse comprar. 2 diárias num ano. Um produto que vai ficar aí 3, 4, 5 anos. Uma diária que você deixou de ter, porque o cara olhou um comentário extremamente negativo do teu serviço ofertado. Cara, vou te fazer aqui um Wi-Fi como serviço. Tu vai pagar X a mais para ter tudo isso e eu vou operar toda a tua infra. Só essas 3 hospedagens aqui que o cara negativou, são inúmeras pessoas que olham antes de reservar e não vêm para o teu hotel. E o formato de vender fica muito mais simples quando eu mostro. Cara, quanto é que é uma diária no teu hotel? É R$350 a diária. Bacana. Então, 3 diárias aí, estão falando de quase R$1.000. Sim. Pô, eu colocaria 1 por quarto. Um cara que olhou, viu que teu serviço é ruim e não veio. Se eu colocasse 1 por quarto, é um absurdo, Patrick. Tu estás falando? Sim. Mas é uma necessidade também. Posso colocar 1 para cada 4 quartos, dependendo do projeto. Tudo isso é projeto. Né? Tudo isso é projeto. Tem que entender. Perfeito, tem que entender o que está fazendo. Mas o vender é muito fácil, pessoal. É entender a dor, a necessidade. Se você não entender a dor, a necessidade, tu não vai vender nada. Qual é a dor da gente que está a trabalho? Ir para um hotel é conseguir se conectar. Se não funciona, cara, não adianta. Eu, quando viajava muito mesmo, hoje viajo um pouco pela Fiber, mas quando viajava muito pela Ubiquiti, me levantei de 2 hotéis já de não conseguir navegar. Ter que ir no check-in já fazer check-out e falar, cara, eu preciso trabalhar. Tem que trocar de hotel. Trocar de hotel, em cima da hora, sem reserva. Correr e procurar outro que me atendesse, porque eu ia passar 3, 4 dias trabalhando. A gente trabalha, tá em eventos, visitando clientes, chega à noite, tu tem uma porrada de e-mail para resolver, um monte de demandas do dia que você não fez. Que parece que tá a passeio, vamos dizer. Tô trabalhando, a gente brinca muito com isso. Que eu tenho que resolver. Então, assim, ofertem a solução completa. Gerente de produto. Como que nasce um gerente de produto? Cara, vai lá e elenca quais são os teus maiores problemas no teu provedor. Pega a quantidade de chamados. Quais são os maiores problemas? Cobertura de Wi-Fi. O gerente de produto tem que trabalhar isso daí. Qual o melhor roteador? Qual o posicionamento? Qual a solução que eu vou ter para colocar 2 roteadores na casa de um cliente? 3, 4? Quanto que eu vou cobrar? O que é atrativo para mim? Como funciona? O gerente de produto tem que criar essa solução. Criar a solução, procurar equipamentos no mercado, transformar isso de forma que consiga vender para o assinante, fidelizar ele através do problema dele e que pegue toda a sua equipe de vendas e fala, vem cá, vamos treinar. Vocês vão vender o segundo Wi-Fi para a Dona Maria dessa maneira aqui. Porque ela tem essa necessidade. Se ela tem essa necessidade, ela está disposta a pagar mais para resolver o problema dela. A mesma necessidade que a choperia tem.
que a pizzaria tem, que o restaurante tem. Todo mundo precisa se comunicar com o seu cliente para fidelizar. Como que ele vai se comunicar no dia de hoje? E tem um argumento legal de fechamento. Argumento não. Sabe qual é, que é a forma de fechamento desse negócio? Qual? Faz um desafio, então, para o gerente do hotel, por exemplo. Né? Cara, beleza, vamos fazer uma conferência. Vai num quarto lá do hotel. Exato. Faz uma conferência comigo, vamos ver como é que tá a tua internet. Ponto. Exato. Vamos falar de eventos? Vamos. Beleza. Qual que é a diferença de um Wi-Fi corporativo para um Wi-Fi de eventos? Qual que é a diferença desses dois? Por que, beleza, ok, eu entendi o corporativo, tá fácil, mas, cara, eu tenho medo ainda do Wi-Fi de eventos. O Wi-Fi de eventos ele é um medo latente de todo ISP, até de alguns integradores, por causa da densidade. Então, primeiro, tu tem que entender muito bem perfil do público que vai utilizar e a densidade. Pode ser um evento agroindústria ou pode ser um evento totalmente high-tech. Exato, assim, ó, nós fizemos eventos, né? Como é que eu fiz para ter sucesso? Com o Unify no meio do provedor. 2 eventos grandes no Brasil, nós fomos lá e colocamos Wi-Fi, cobrimos e fizemos teste. Com todos os provedores. Cara, conecta, faz o teste aí, tá aqui na tela mostrando em tempo real, tem vídeo no YouTube, tem um monte de coisa mostrando em tempo real. Por quê? Porque o provedor ele teve muito medo do Wi-Fi. Porque ele acreditou em tudo lá na época do rádio, comprou tudo que era rádio para resolver o problema dele e não conseguia. E continua tendo esse problema dentro de casa, ainda mais no evento. Cara, como é que eu vou botar o nome do meu provedor num evento com 1.000 pessoas da minha cidade, 2.000, 10.000, 20.000, se meu Wi-Fi não funcionar? Eu estou falando para todo mundo que meu serviço é uma porcaria. Sim, por isso tu tem que entender e fazer muito bem. Entender primeiro qual é a demanda, qual é o tipo de evento, né? E a densidade. Porque assim, tu falou exato. Vamos lá, vamos pegar um evento de corte, costura e crochê. Né? O pessoal mais da segunda, terceira idade aí, que não é tão high-tech. Cara, eles vão estar conectados, mas para eles banda, muitas vezes é o que menos interessa. Então eu já peguei eventos em que todos os participantes tinham um app no celular que interagia em tempo real com o palco. Com pesquisa de satisfação, mandavam perguntas e iam ranqueando o pessoal que estava no palco. Tudo isso é diferente. Tudo isso é diferente. Então, eventos que você participa com o stream, o pessoal fazendo muita live ao vivo, querendo mostrar que está naquele local, tá? Então, o up muitas vezes é maior. Influenciadores nos grandes eventos que estão recebendo, inclusive. Evento gamer. E o cara está recebendo para estar lá transmitindo o evento. Evento gamer, não que o pessoal esteja conectado no Wi-Fi. Não devem, não estão. Mas todo gamer que está lá está fazendo transmissão ao vivo. Verdade. Então, assim, é entender o tipo do público, tá? Primeira coisa. E a densidade. Qual o tamanho disso? Existem inúmeros softwares, a própria Ubiquiti tem software gratuito para você fazer um mapa de calor. E tem APs aí que você vai usar 4, 8, 6 e resolver muito fácil. Muito facilmente. Só que tem que entender como fazer. Porque existem ajustes a ser feito. Eu peguei... não posso falar o nome, mas eu peguei provedor, tá? Um cenário, olha que engraçado o que é entender da solução, tá? O que é da solução, tá? Eu peguei provedor que a vida inteira utilizava o Unify. A vida inteira utilizou o Unify na estrutura deles. Eram 2 prédios, tá? Um prédio num lado da rua, outro do outro lado. E um dos prédios tinha a parte de trás também do prédio, tá? Né? Todo andar tinha 3 Unifys. Isso muito antigo, solução Wi-Fi 5, né? Alguns até 4, mas Wi-Fi 5. Funcionou a vida inteira, cara. A vida inteira. Deu um problema lá e tal, reinstalaram a controladora, adotaram os equipamentos. Da noite pro dia, Parou. o Unify não presta mais. Essa solução não funciona mais. Atualização, essa última atualização estragou tudo. Esse AP não presta, vamos botar outra marca. Que não sei o que, botaram outra marca e não deu. E por coincidência eu estava na cidade, fui fazer a visita para um amigo, que é provedor. Pá, isso aí não funciona. O que é aquilo lá, cara? O meu, até não funciona mais. Não sei o que. Peraí. Não é plug and play Wi-Fi, cara. Ele exige que você entenda o que está fazendo e análise. Olha o que é o bacana, o Wi-Fi de eventos segue essa mesma ideia. Você tem que entender o que é o mínimo RSSI. O sucesso do Wi-Fi é você ter o roaming.
migrar de access points sem entender, porque o usuário não entende disso, tá? O cara que tá lá, ele se conectou no Wi-Fi, ele não sabe por quantos APs ele foi, se ele está conectado no primeiro e já passou por 3 APs. Cara, um provedor com mais de 30 mil assinantes que vende esse tipo de solução não conseguiu resolver o problema dentro de casa. Olha o problema que eles tinham. Todo mundo tinha que bater ponto no primeiro prédio. Todo mundo tinha que bater ponto no primeiro prédio. Ponto final. O pessoal entrava. Quando chegava na rua, já pegava o sinal do primeiro AP. O que acontecia com o pessoal? Todo mundo se associa no primeiro AP. Pessoas que trabalhavam no outro andar, tinham um AP aqui, outro aqui, outro aqui. O pessoal entrava, se associava no primeiro, passava pelo segundo, terceiro. Associado no primeiro. Preso subia ainda. andar, associado ainda no primeiro. Mas por quê? Não presta? Sim, realmente não presta. Tu pega o celular, tá ali com um sinal extremamente ruim, e eu estou embaixo de um AP. Eu estou embaixo, mas estou conectado no AP lá de baixo. Por quê? Porque quando entrava, se associava sempre no primeiro AP, que era onde o pessoal batia o ponto, impressão digital, e era a entrada do provedor. Cara, formataram a máquina, que era a VM, perderam a controladora, resetaram todos os APs, colocaram e não fizeram a configuração adequada. Se preocuparam em configurar canal 1, 6 e 11. Né? No 2004, 1, 6 e 11, 11, 1 e 6 e não sei o quê. Beleza. Tá, mas e o corte mínimo de RSSI? É o AP que vai definir que quando tu chegou a determinado nível de sinal, eu vou te quicar para fora do AP para você se associar no outro que tem um sinal melhor. Indiferente de qual marca. A gente está falando de conhecimento. Tecnologia, né? Conhecimento, protocolo. Exato. Isso é obrigatório para qualquer um. TP-Link, Cisco, Meraki, Rucos. Simples. E não é o precisa ajuste longe. fino, vamos dizer, que se você não fizer, não vai acontecer. E não precisa ir longe, Patrick. Nós passamos por isso aqui. Sim. Tempinho atrás a gente estava olhando aqui o nosso Wi-Fi, né? Pô, vamos entender o que está acontecendo. E nós só temos aqui 50, 60 dispositivos conectados. Não é nenhum absurdo. Não. Né? E aí a gente estava olhando lá o comportamento. Pô, olha só que interessante. O AP do estúdio está com uma taxa alta de roaming. Exatamente. Por que tem essa taxa alta? Será que está com problema lá, E né? o pessoal lá dentro da sala fazendo vídeo com qualidade ruim, travando, reclamando que a internet está ruim. Exato. Por quê? Porque nós estamos num prédio comercial onde o estúdio, logo que sai do elevador, você passa pelo estúdio. E passa por mais 6 salas até chegar à nossa matriz, onde está toda boa parte da empresa. Quando você passa, tem um Unify aqui, você saiu do elevador, você já pega o melhor sinal chamado Fiber School, mesmo com a potência extremamente reduzida, você se associa a ele. Você vai até a nossa sala conectado. Devices como computadores que possuem uma antena melhor, uma placa melhor, eles permanecem conectados aqui. Por quê? Porque quando foi feita a migração, trouxeram os equipamentos da outra... Não foi feito ajuste fino. Da outra... onde a Fiber estava antes. Sim, do outro outra shopping, sede. né? Foi trago e, cara, tá aqui o AP do estúdio e os outros dois. Não foi feito esse ajuste fino. O pessoal passava, se associava e ia. Por quê? Porque lá o estúdio era realmente do lado, então não fazia diferença. Era o mesmo ambiente, dá para se dizer. Exatamente. Né? Então, assim, a gente não precisa ir longe para ver casos como esse. E eu já presenciei outros casos também. Por exemplo, um pessoal lá do interior do Rio Grande do Sul, da agroindústria, vários prédios, uma planta muito grande, eles fabricam tratores. Sim. Né? Então, a área... Problema, AP para tudo que é lado. E na época eles utilizavam a solução da HP. O que é o entender? Aí ele não tem problema de densidade. Não. Ele não tem muitas pessoas no mesmo local. Não. Tem mais espalhado. Ele tinha no administrativo, isso Não, sim. ok. Né? Por Mas isso que assim, é projeto. o grande problema dele eram as áreas industriais e pátio. Por que pátio? Porque olha só, o cara usa SAP como ERP. Então, por exemplo, uma máquina ia lá buscar um determinado matéria-prima no pátio, ferro. O cara chegava para coletar ferro, descia da empilhadora, pegava o leitor de código de barra, bip. Aí o cara ia com a empilhadeira, chegava no prédio, fazia a entrega, bip. Qual é que era o problema? Cara, a empilhadeira estava presa lá no access point do pátio. Às vezes a empilhadeira estava presa no access point do prédio e estava tentando fazer a coleta de matéria-prima. Se ele não consegue coletar o código de barra da matéria-prima, ele não pode nem subir com essa matéria para entrar na fábrica. Então, olha que abacaxi, cara. E tem muito. Resolvemos, quando estava no Bict, inúmeros problemas de galpões logísticos dessa maneira. O cara tem problema,
paga uma Babilônia pelo Wi-Fi que o provedor acaba não fazendo. Qual é o maior problema do Wi-Fi em galpão logístico? Tá? Seja ele do que for. Eu fui em distribuidores que representam algumas marcas no Brasil, que é um dos maiores distribuidores da América Latina, de geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, ou seja, o terror do Wi-Fi. Agora tu imagina isso empilhado até 8, 9 metros de altura. Esse pallet enorme, Um em cima do outro, uma geladeira de costa com a outra, e o cara lá em cima quer botar um AP que manda o sinal 360 graus, modo de dizer, como um donut, eu costumo dizer sinal do Wi-Fi para o pessoal entender mais visualmente, nesses APs se propagam como um donut, lá em cima, e tu tá lá embaixo com um coletor de dados. Só que o seguinte, esse AP tá lá e é um corredor 2,5 metros, 3 metros de largura. Como é que tu quer que o sinal esteja extremamente bom aqui embaixo? Daí tu vai num cara desse que pegou um integrador que não entendia tanto do mercado, ou o pior, o que mais acontece, que o integrador, o operador logístico, a empresa gasta 2, 3 vezes. O Machado é o meu cara de TI, entende pra caramba disso aí. Confio nele. A vida inteira ele tá comigo. O cara vai lá e bota 4 AP por corredor. Igual. O sinal é igual, meu amigo. Ele acaba não descendo, não tem um sinal tão bom. Então, assim, são cenários e cenários que tem que entender um pouquinho de Wi-Fi, que tem equipamentos que você botava mais baixo, na parede, com antena direcional. Equipamento feito para aquilo ali. Eu costumo dizer para todo mundo... Painel setorial ali, pega um corredor. É acabou. Entender sobre o Wi-Fi, pessoal. Como se comporta cada antena de cada produto e cada produto. Eu brinco com todo mundo que o Wi-Fi, tá? Você olhando a nível básico, o Wi-Fi, ele é uma lâmpada, né? A maioria dos roteadores, a antena, que manda o sinal 360 graus. Mas existem opções e todo provedor nasceu disso utilizando antenas setoriais. Quando as Omnis não deram mais conta, começaram a botar setoriais com cartões. Perfeito? Tem Unify para isso, tem Rucos, HP, inúmeros outros. Para isso, o que é? Para tornar essa lâmpada que manda 360 um holofote. Aqui. Então, o que eu preciso? Eu preciso entender o meu projeto e direcionar o sinal de cada um. Então, se eu tenho um corredor, vou botar uma lâmpada lá em cima, que está projetando iluminação lá, se eu posso botar assim, lateralmente, para projetar, tranquilo. Já imaginou toda a lâmpada que está num poste da tua cidade? Tu olha para ela, as antigas, né? Hoje, boa parte de LED. As antigas que era de rosquear, não tinha uma cachopa enorme lá em cima? Por que gastava aquilo? Não era para quebrar a lâmpada, não era só para proteção. Porque tudo que batia de luz para cima era refletido para baixo. Farol do carro. Exato. Eu tenho que ter direção do feixe, vamos dizer, diretividade do sinal para onde eu quero. Então, é muito utilizado nesse galpões logístico para baixar o custo. Porque eu não posso ter o equipamento, muitos queriam botar direto no meio. ele. Cara, seria fenomenal colocar o equipamento direto no metal ali a 3, 4, 5 metros. Cara, o cara tá operando uma empilhadeira, sabe o que vai acontecer com aquele equipamento, né? Ele vai bater, vai quebrar, aquilo não dura uma semana. Acontece. E ainda mais que ele não tá vendo na frente da empilhadeira. Ele não tá vendo, ele vai bater naquilo ali. Então, tem inúmeros cases lá no blog da Ubiquiti, não falando de Ubiquiti, mas tem inúmeros colocando antena setorial, resolvendo o problema do cliente. Mas para resolver, o que precisa? Precisa entender a necessidade da choperia, do galpão logístico, tudo que a gente falou até agora, da distribuidora, do assinante lá na casa dele. Inúmeros. E de eventos. Faça um teste agora. Desafio, faça um teste para ajudar a entender sobre cobertura de Wi-Fi. O que o Patrick fez agora aqui na mesa é fantástico para explicar a cobertura de Wi-Fi. Patrick, faz de novo para nós agora aqui. E eu sugiro você fazer esse teste. Vou botar no meio aqui, ó. Eu sugiro você fazer esse teste aí. Pega um copo com água, pega uma garrafinha de água. Pega uma caneca, o melhor de todos é uma caneca. Caneca. E faça esse teste aqui. Coloca a lanterna. O posicionamento do roteador dentro da residência ou dentro de qualquer outro lugar, ele faz toda a diferença. Observe essas áreas de sombra que ele faz aí no seu teste. O problema é que quando você pega equipamentos como Unify, TP-Link, outros, o E-Ceiling, né, que é o equipamento de teto, quanto mais alta a antena dele foi projetada, como eu disse, como um donut, mais alto você vê igual a luz, a intensidade é menor. Então você não vai ter uma boa cobertura se você botar acima de 7, 8 metros, dependendo cada equipamento. Aqui, eu tenho determinada cobertura.
Tranquilo. O problema é que o provedor às vezes não entende como posicionar e quer colocar o cara aqui. Ó. Olha a quantidade de área de sombra que eu tenho em cada ambiente. Tá? Simples. É entender. E aí, o entender de Wi-Fi para eventos, cara, eu gosto muito de mostrar, entender que tipo de evento é, densidade e perfil de banda, perfil de cliente. Então, uma das maneiras mais simples, já foi no supermercado e já olhou para cima que o cara tem, sei lá, 100 lâmpadas com refletor. 100 lâmpadas, vão dizer, de 1000 watts. Perfeito? Perfeito. 100 lâmpadas de 1000 watts, estou falando de 100 mil watts de potência para iluminar os corredores. Cada corredor tem as gôndolas, né? Com essa abertura. Tá, mas daí, quanto o cara gastou de fio, de refletor? Pô, mas já tem lâmpada no mercado de 50 mil watts? 2 lâmpadas dariam 100 mil watts iguais. Por que não botou só 2? Por que não botou só 2? Porque qualquer altura básica na frente, na lâmpada que não está aqui, ó, a lâmpada já está mais aqui, olha o tamanho da área de sombra. A mesma coisa para o Wi-Fi. Eu falo para todo mundo, cara, olha o Wi-Fi como realmente fosse uma lâmpada. Simples. Olha como se fosse uma lâmpada. No eventos, mais ainda. Por quê? Dependendo da altura que você coloca e a densidade, o pessoal que está com o celular no bolso, no momento, se você tem muita densidade, tem várias pessoas ao seu lado. Então, tá na primeira pessoa aqui, ó, no bolso aqui, e o Wi-Fi tá aqui. Vamos botar que aqui seja o Wi-Fi, tá? O Unify. O sinal tá passando por 1, 2, 3, 4, 5 até chegar aqui. Tem muita densidade, muito problema. Muita que vai água. Acontecer, muita água que vai absorver o sinal até chegar lá. Sem falar que o equipamento normalmente está em Power Save Mode, modo de economia de energia e baixa a potência de transmissão do Wi-Fi para economizar bateria. Então vai ter problema. Se tiver mais espalhados, às vezes melhor. Às vezes não. Por quê? Por isso que precisa de um projeto. E entender o perfil. Porque aí tu começa a lidar com outros problemas, talvez, de interferência. Exato, perfil de banda. Tem cenários que era muito melhor colocar 10 APs com menos capacidade que um XG e outros com 2 XG. Patrick, é a mesma coisa da fibra. Por que a gente precisa de um tanto projeto? Por que a gente briga tanto projeto? Quem acompanha a Fiber School aqui há mais tempo, pô, já viu esse cara muitas vezes aqui falar sobre projeto. Vamos fazer projeto, vamos desenhar a rede, vamos dimensionar, vamos pensar. Por quê? Porque cada situação, cada necessidade, a gente precisa de uma solução diferente. De novo, é um evento de corte e costura. É um evento gamer. É agroindústria, Exato. É um evento de música, é um evento de streaming, é um evento de startup que tem integrações com palco em tempo real. Então, isso necessita de soluções diferentes. E vamos lá, soluções diferentes, valores diferentes. Não tem problema nenhum cobrar o valor que você acha justo, desde que você resolva um problema do teu cliente. Cara, ele tem um problema latente. Muitas vezes ele nem sabe que ele tem esse problema porque ninguém ofertou. Ofertou banda, preço. Preço e banda, preço e banda. Quando eu falo do Wi-Fi Marketing, que é fenomenal, porque a maioria das empresas, essa choperia, pizzaria, restaurante, está comprando Wi-Fi de PF, uma internet de PF, 99, e eu podia estar vendendo a 249, porque eu não estou mais vendendo um serviço de internet como o meu concorrente. Eu estou vendendo uma solução de marketing para trazer mais clientes, para aumentar o faturamento, para fidelizar clientes e ainda ter pesquisa de satisfação do meu serviço. Então, utilizem o Wi-Fi Marketing ao seu favor. Criem produtos baseados nisso, independente da solução que você escolha. Seja TP-Link, seja Unify, seja Rucos, seja ONU tua, se rodar não faz diferença. Mas resolva o problema. Mas se o problema não existe, crie. Apresente uma necessidade que você sabe que ele tem. Todo mundo quer saber quantos passaram no meu estabelecimento, quantos são homens, quantos são mulheres, qual a faixa etária, quanto tempo não retorna, para me mandar um cupom de desconto. Faz 3 meses que o Machado não vem aqui. Se vier X dias, ganha 20% de desconto, 30% de desconto, acabou. Outro desafio para você, viu? E coloca os comentários aqui embaixo desse vídeo. Ó, tudo isso que a gente falou agora, cara, quer contribuir, quer colaborar, quer contar o que aconteceu contigo? Tem um monte de espaço aqui de campo de comentário, mas eu tenho um desafio para você, tá? Que está assistindo esse podcast aqui, tá?
No teu dia a dia, quando você vai na padaria, quando vai no barzinho, quando vai no pub, enfim, algum lugar que disponibiliza Wi-Fi, dá uma conferida com qual roteador está utilizando e onde esse roteador está. Provavelmente está pendurado numa coluna ou está no balcão do caixa. Escondido no balcão do caixa. Com uma anteninha para cada lado ou escondido junto com o computador do caixa, enfim. Então, usando uma solução caseira para algo corporativo. Mas não conseguia vender um corporativo, o cara foi lá e ofertou. Certo? Por 249, mas o que ele ofertou? Internet. Um equipamento pendurado no teto com 2 nomes de rede. E o dono enxergou a internet. Então por que eu vou pagar 250% mais caro, 300% mais caro numa coisa que é só para dividir a internet? Teve gente que começou a vender assim e um cliente chegou e falou, tá, não, peraí, é para ter 2 nomes de rede, tu tá me vendendo por R$300. Para ter a segurança, para que garantir que ninguém acesse meus dados, possa acessar meu DVR, minha câmera, para isso. Não, então faz o seguinte, me dá 2 internets tu. Puta, o cara resolveu. Sim. Se é só para isso, me dá 2 internet, que além de ter o dobro de banda, eu vou ter uma que eu deixo só pro cliente e outra. E eu fui em estabelecimentos que tem isso. Cara, totalmente errado. Tu tá deixando de lucrar. Tem soluções para isso. Fidelizar o cliente na tua base. Esse é o mais interessante. Tornar um cliente promotor do teu provedor. Fidelizar. E assim, o que é fidelizar? Tu fideliza normalmente mostrando, né? Vamos falar de Wi-Fi para eventos. Lembrando, não é um contrato de 1 ano para te segurar o cara durante 1 ano. Isso não é fidelizar. Não é. Eu entendo que muitas vezes a gente precisa fazer isso em determinadas regiões, determinado tipo de para ter uma segurança. Para ter uma segurança até pelo custo que eu investi para adquirir aquele cliente. Ok. Não é isso que fideliza. São cenários e cenários, né? Então vou gastar um bom dinheiro num cara fazendo uma solução dessa, colocando o Unify, vai que amanhã não quer mais, eu não consigo pegar o Unify. Ok, cria um contrato de fidelidade, né, de solução de serviço. Mas olha só que bacana. Tá, como que eu ganho dinheiro com Wi-Fi para eventos eu sendo um provedor? Vamos trazer um case, tá lá dentro da nossa faculdade corporativa, lá tem academia. Vou falar do Henrique da SEG. O Henrique da SEG é parceiro da Fiber School, era parceiro meu na Ubiquiti e um dos caras mais inovadores. Tudo que a gente fala, modo de dizer, o que ele tem de inovação, ele vai lá e executa. Ele é um cara fora da curva. Por isso. Visão de negócio. Por isso. Negócio, é business. Ele me chamou para alguns eventos na cidade dele. Entre um deles é a maior feira de pesca esportiva de água doce do mundo. Tá? Isso é realizado em Cárceres, no Mato Grosso. Onde todo mundo fala, cara, é loucura. O cara tem um ticket médio aí de 180, 190 reais. É impossível. A região dele que é boa, não sei o quê. Não. Ele está entre as 100 cidades mais pobres do Brasil. Perfeito? Cara, Patrick, quero fazer a cobertura desse evento, que é um evento mundial. É feito aqui no Brasil, é feito na minha cidade, que é o maior evento de pesca esportiva de água doce do mundo. E o 4G não ajuda e tal. E eu estou entrando na cidade e tem outros eventos também. Beleza. Vamos fazer. Assim, Wi-Fi, tal. Todo o investimento, quando a gente fala em investimento, não é gasto. O investimento ele é projetado para trazer um retorno. Perfeito? Cara, tu vai gastar em uns 60, 70, até 100 mil de equipamento, dependendo do que tu quer. Cara, eu quero que todo mundo entenda que eu entrei na cidade e eu sou a melhor internet da cidade. Eu sou a melhor. Quero trazer, mostrar e provar. Ponto. Fez a cobertura, alguns Unify XG, equipamentos, assim. Em outros shows também usou umas receitas de marketing fenomenal atrelado ao Wi-Fi. Esse evento gerou para ele quase 600 vendas de internet. 600 vendas de desejo. Porque ele mostrou realmente que a internet dele era boa. Esperando banda, atrelando aonde tinha sinal, se conectava, se conectou, vai navegar com qualidade top. Até hoje é um dos caras que mais faz eventos. Ainda semana passada estávamos falando, porque esse evento aconteceu, semana retrasada aconteceu novamente, e ele fez novamente. Repetiu a receita. Sim, faz agora todo ano e outros eventos, está fazendo da mesma maneira. E tem inúmeros provedores assim. Eu tenho provedores aqui na minha região, que a gente fez mais de 30 praças públicas
da cidade, do município, colocando Wi-Fi público, captando leads, que vai para um time de Inside Sales, trabalhar a venda na base do desejo. Cara, eu vi que tu se conectou aqui, eu vi que tu se conectou ali, sabia que nós temos ponto espalhado pela cidade toda, quem é cliente nosso, não fica só uma hora conectado, mas pode passar a vida inteira conectado nesses pontos. Bora ser cliente nosso? Olha a quantidade de benefício. Ó, 20, 30 mil leads mês entra para ele, que estão usando a internet, tem necessidade e moram ali. E daí tem outros cases aí que a gente passaria o dia até postos de saúde e a gente conseguiu trazer case, fazendo a prefeitura pagar por isso, virando case e captando os leads ainda. E resolvendo um problema do posto de saúde, que era a mulher com uma criança doente, sentada ali, sem conexão. Pô, tu pega uma criança, tu tem filho, eu tenho filho. Tu pega uma criança, tu bota um YouTubezinho no celular. É uma ajuda, né? Os 5 minutos eles são mais tranquilos. Agora, 5 minutos, uma criança no colo, doentinha. Chorando é uma eternidade, meu amigo. É uma eternidade. Na viagem também isso vale, né? Exato. Mas olha só, a gente tem cases mais próximos aqui também, né? Eu lembrei de um agora que eu não estava falando. Há um tempinho atrás a RBT, que agora é Sim Digital, né? Mas a RBT aqui em Florianópolis fez isso. Apoiei eles, fizeram na hora aqui pontos de Wi-Fi, né? nas guaritas de salva-vidas, se não me engano. E aí o que aconteceu? Pô, a galera tava na praia, tinha um hotspot, se conectou e o cara pensava assim, poxa, na minha casa não tem essa internet, cara. E aqui na praia eu tenho de graça. Na beira da praia, conectado de graça. Pô, e é tão bom na beira da praia, e na minha casa não é tão bom quanto na praia que estou compartilhando com inúmeras pessoas. Mas o grande segredo disso, e a grande mensagem hoje aqui é o seguinte, o segredo, ele não está na solução. A gente não está falando de marca, de solução. Use esse equipamento, coloque isso aqui. Não é isso. Mas é visão de negócio. Cara, o que eu posso ter contatos aqui e o que eu vou fazer com esses meus leads, esses meus contatos? É essa inteligência. A inteligência de vendas. Total. Inside Sales. Que ação eu vou tomar para cada tipo e perfil de público aonde se conectou. O que eu vou fazer já desde a conexão até o cara sair da base, caindo no meu time. Lembrando que não adianta nada fazer isso e entregar uma internet ruim também lá na ponta. Então, tem que estar ligado, tem que estar esperto nisso. Sim. Patrick, alguma mensagem final aí pra galera que está procurando? Poxa, como é que eu posso criar, então... Legal, entendi, cara, mas como é que eu posso criar, então, uma unidade de negócio no meu provedor olhando para isso? Como que eu posso começar a implantar, estudar? Que tipo de custos eu tenho que levar em consideração? Dentro da faculdade corporativa da Fiber School, quem é cliente, quem é assinante lá, hoje possuímos um pouco mais de 15 mil alunos dentro da faculdade corporativa que tem acesso a esse conteúdo. Lá dentro tem uma formação em Wi-Fi Premium 360. Uma dessas aulas eu fiz com o Matheus, ensinando os provedores a ter um gerente de produto dentro do provedor, a entender como uma maneira diferente de criar produtos através dos problemas. Não criar produtos somente porque o mercado trabalha assim. Mas se eu tenho uma quantidade X de problemas, são pessoas que estão saindo da minha base para procurar essa solução em outro lugar. Então lá dentro tem inúmeros conteúdos para criar esse tipo de profissional dentro da empresa, para qualificar ou para entender como funciona, além de cases de sucesso. Tá? Ou seja, o cara ele pode começar esse raciocínio pelo modelo de negócio, pela visão, pela pessoa ou setor que vai ser o gerente de produto. Pela tecnologia, ele pode olhar de todas as maneiras. Tem tecnologias que vêm para o mercado e trazem uma solução que até então os clientes não reclamam. Tá, mas espera aí, não preciso esperar ele reclamar para eu vender. Eu posso vender o sonho para ele. Eu gosto de vender sonho. Pode mostrar o problema. Muitas vezes... É o mais legal, né? Cutucar o problema. Isso é muito legal, cara. Às vezes a gente tem um problema e não enxerga. Exato. Aí vem alguém e diz assim, cara, tu viu que isso aqui tem problema? Tu sabia que isso aqui pode ser melhor? Muitas pessoas, se eu não me engano, Steve Jobs, muitas pessoas não sabem que precisam desse produto até mostrarem para elas. Então mostre, crie, faça algo que resolva um problema do teu assinante. Mas sempre pense, além de tudo, tu vai estar fidelizando ele. E normalmente, para te resolver um problema que ninguém resolve, tu vai cobrar mais caro. Então, teu lucro é muito maior. A gente tem que pensar, né? A gente tem que parar muitas vezes. Vamos lá, isso
Vamos dizer assim, isso é um mal de dono de provedor, tá? Que a grande maioria, a origem é técnica, não é negócio. Sim. Né? E, cara, tá tudo certo, cresceu, montou um provedor, cara, tá tudo certo. Mas a gente tem mania, muitas vezes, de caminhar na rua olhando os postes. Observando caixa, observando poste, observando fibra, observando aquilo, aquele outro e tal. Só que muitas vezes a gente tem que virar essa chavezinha, cara, vamos olhar negócio. Vamos no restaurante, cara, vamos observar o que aquele restaurante está usando de tecnologia, está pensando em tecnologia e está fazendo. Vamos no outro, cara. Tem cliente meu que faz isso, cara, que se hospeda em hotel para ver o que está fazendo, se hospeda em sítio, que vai em evento para ver a solução que está sendo utilizado. Para quê? Para transformar em negócio, cara. Para internar isso. Eu participei dessa negociação, não vou citar o nome do provedor nem a cidade, mas numa roda de amigos, tomando uma gelada, com o secretário de saúde, ele reclamou que, cara, assumiu uma bucha, tô com um problemão, porque é o setor que mais reclama, e reclamar doente dói mais ainda, é latente e tal, e eu não consigo ver a quantidade de pessoas, a fila e tal, tem gente que fala que fica muito tempo e tal. Espera aí que nós vamos resolver o teu problema. Na Secretaria de Saúde, 4 TVs, todo posto de saúde, câmera de fila de espera no atendimento. E, cara, se tu tiver um Wi-Fi em cada posto de saúde esses 5 minutos de uma criança chorando, conectada é menor, assim, tu concorda comigo? Concordo. Vamos botar o Wi-Fi em todos, vamos botar em câmera. Saiu dali um contrato como um todo, tá? De R$300 mil mês. São 30 postos de saúde que foram colocados câmeras para entender, ver todos os profissionais, ver a fila, quantidade de atendimento. O Wi-Fi para dentro, interno para todo mundo, Hotspot. Já que estava lá. Do lado de fora do posto de saúde também, um outro Wi-Fi público da prefeitura. A prefeitura fornecendo Wi-Fi, a prefeitura fornecendo dentro do posto de saúde e tal. A gestão de todos esses leads, de acordo com a LGPD, Marco Civil, tanto para a prefeitura quanto para o provedor, que começou a fazer campanhas. Por quê? Normalmente, entende comigo, tu vai num posto de saúde da onde? Do bairro. Cara, eu sei que tu é um cliente dali, eu tenho rede ali, eu tenho ponto, tá tudo pronto. Por que tu não é cliente meu? E já pensou se a internet do posto de saúde pública, de graça, é melhor do que a internet da minha casa? Então, mas daí tu tem... e normalmente é, né? O posto de saúde é pequenininho, o cara botou um Wi-Fi no teto. Olha a experiência que tu passou pro cara. É verdade. Então saiu dali um contrato de R$300 mil mês. E depois veio toda a prefeitura. O resto vem depois, né? As outras oportunidades, então, né? assim, através dos problemas, você cria soluções. Fechou? Patrick, valeu aí o papo. Valeu. Acho que a nosso objetivo aqui era trazer outras formas de pensar sobre o assunto, outras alternativas, outras formas de criar modelo de negócio, porque muitas vezes a gente briga com os concorrentes. Pô, o cara lá tá fazendo commodity. O cara lá tá fazendo R$69,90, o outro tá R$79,90, eu não consigo mais vender a R$99, R$119, R$129. Então a gente tem que enxergar essas outras formas de trazer tickets maiores também, né? Outras oportunidades que talvez os outros não estejam enxergando, mas que a gente possa enxergar. Se você já está fazendo isso, cara, parabéns, que ótimo, eu tenho certeza que deve estar trazendo resultado aí para o seu provedor. E aproveita e comenta aqui embaixo desse vídeo também, conta aí um pouquinho do seu caso, né? Conta um pouquinho pra gente. Se você pensa assim, e o teu chefe, teu patrão, teu gestor não compartilha desse pensamento, manda esse vídeo para ele. Encaminha para ele esse videozinho. Encaminha. Eu tenho certeza que, cara, é uma visão diferente. Vai conseguir. Orientada a negócios. Orientada a negócios. Essa é a ideia. Não é um conteúdo tecniquez profundo, não. Não falamos do Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi N, 2.4, 5 GB. Fica mais uma dica aí, ó. Wi-Fi 6 está de maduro, caindo, solução pronta. A gente está falando de soluções cada vez melhores, tecnicamente falando. Exatamente. Fica esperto, fica de olho. Mas não é uma realidade agora. Cara, e daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Você tem que homologar, você tem que comprar, tem que homologar, tem que testar, tem que botar em laboratório. Nunca compre uma solução e já coloca de cara no cliente. Cara, laboratório, vamos aprender primeiro, vamos formar. Botar na casa dos funcionários. Botar na casa dos funcionários, bota aí na sua casa também para você testar antes dos seus clientes. Isso aí. Beleza? Galera, valeu e até pessoal. o próximo Fibercast. Até.